Dia de jogo KTO com vitória do Cabuloso no Mineirão. Daqui a pouco voltamos ao vivo direto para o Gigante da Pampulha. Thiago Valu naquela resenha com a gente, Caio Fábio por aqui, abraçando o mais vibrante no Brasil. Mais uma vitória com o Vibrante aqui na Samuca TV, 2-1 para cima do Red Bull Bragantino. E claro, que você já está acostumado, né? Tem a entrevista coletiva ao vivo com imagens, técnico Arthur Jorge. Daqui a pouquinho a gente já tem imagens ao vivo, inclusive, da sala de coletiva do Mineirão. A zona mista também com os jogadores, repercutindo esta vitória e, evidentemente, a sua participação. Vamos resenhar bastante com a segunda vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Terminou lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras empataram 0-0. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, o André no primeiro tempo e o Mateuzinho no segundo tempo, e o Corinthians segurou o líder Palmeiras, o placar de 0-0. O Fluminense acabou perdendo para o Flamengo por 2-1. Flamengo vence o clássico 2-1 no Maracanã. O Botafogo empata com o Coritiba 2-2, mais cedo, o jogo das 4 da tarde, e o jogo da manhã, Atlético Paranaense derrotou a Chapecoense por 2-0, jogos deste domingo, da 11ª rodada do campeonato. Cruzeiro que estava ali com 7 pontos, com a vitória, 10 pontos agora na 17ª colocação, é o primeiro time para deixar aí essa zona de rebaixamento o Cruzeiro. O Corinthians, que empatou há pouco com o Palmeiras, foi a 11 pontos. Então, nesse momento, essa diferença aí de 1 ponto do Cruzeiro na zona de rebaixamento. Saldo do Cruzeiro melhorou, né? Saiu de -8 agora para -7. E o Corinthians tem um saldo de -3. Então, na próxima rodada, num tropeço aí do Corinthians, por exemplo, vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro acaba deixando a zona de rebaixamento. O Santos é o 15º colocado, o Santos tem 13 pontos e 3 vitórias já na competição. Se o Cruzeiro vence na próxima rodada e o Santos tropeça, perde, o Cruzeiro também vai a 13 pontos. O saldo do Santos é -2, do Cruzeiro é -7. Então, a diferença, o problema para o Cruzeiro deixar a zona de rebaixamento também é pelo saldo de gols, mas pelo menos venceu. A segunda vitória veio do campeonato e o Cruzeiro na 17ª colocação agora, 10 pontos ganhos. Ô, Caio, em algum momento esse jogo esteve ameaçado? Em algum momento o Bragantino, você suspeitou que o Bragantino aprontaria no Mineirão? Não, Léo, confesso que não. Claro que na reta final o Bragantino, até de uma maneira natural, imprimiu um ritmo, mas não dá para falar que encavalou chances claras, né? Porque foi um Cruzeiro que se sustentou, que teve um treinador que soube muito bem quando fazer as alterações e um time muito, mas muito valente. Há um mês era impensável a gente ver o Cruzeiro sustentando uma vitória como fez hoje. Na verdade, virando um jogo, né? Foi a primeira vitória de virada do Cruzeiro no ano de 2026. Tomou um gol logo no início e em outros momentos esse time iria ruir dentro de campo, mas seguiu em cima, conseguiu empatar rapidamente ainda na primeira metade e poderia ter virado o jogo ainda na primeira etapa. Faltou capricho. Capricho que logo no início do segundo tempo acabou não faltando ao Christian, né? Que contou com sorte, mas é aquela coisa de quem tá em uma boa fase acaba tendo tudo conspirando a favor. Teve o desvio do Juninho Capixaba e a bola entrou. E depois disso o Cruzeiro controlou bem o jogo. Teve bem menos a bola do que no primeiro tempo, sim. Acabou criando muito menos, também. Mas conseguiu se comportar de uma forma segura. Vencendo duelos, protegendo a área, tendo a sua dupla de zaga muito bem. Mais uma vez eu gostei bastante do que fizeram Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Jonathan Jesus teve que sair ao decorrer do segundo tempo, mas fez uma grande partida. O Gerson, como já falei por aqui, para mim o melhor jogador em campo. Muito bom ver o Gerson bem fisicamente, marcando, ocupando espaços, dando carrinho, mas saindo pro jogo, pisando na área, criando partidaça dele. Gostei mais uma vez também do Christian, Matheus Pereira se entregando. O Neisser precisa errar menos, mas é um cara que mostra valor a cada jogo, que tem oportunidade de estar em campo. O Neisser é um menino especial. E além de toda essa luta, dessa coragem, dessa verticalidade do Cruzeiro, dá para se dizer que foi um time vertical com a bola, foi muito legal também ver um padrão do Arthur Jorge se estabelecendo dentro desse jogo, Léo, que foi a questão dos laterais tendo liberdade para atacar
e com lançamentos às costas da defesa conseguindo espaços, né? Foi assim com o Fagner lá no primeiro gol, no gol do Neisser, e com o Kaique no gol do Christian. Então, mesmo em um jogo tão tenso, mesmo em um momento delicado, é um Cruzeiro que consegue ter identidade, que aos poucos tem uma cara, a cara do Arthur Jorge, e que vai agradando o torcedor do Cruzeiro. Agora, mais do que nunca, é importante emendar vitórias. Para isso, o Cruzeiro vai ter uma grande oportunidade. Vai ter Católica em casa no meio de semana e depois volta a jogar no Mineirão contra o Grêmio. São 3 jogos seguidos dentro de casa. O Cruzeiro já cumpriu bem uma primeira missão contra o Red Bull Bragantino, virando um jogo imprescindível, que era fundamental que o Cruzeiro fosse vencer. Tomara que agora venha manter a toada para que finalmente o cruzeirense tenha um alívio na temporada e aí, é claro, consiga se estabelecer dentro de todas as competições, não só dentro do Campeonato Brasileiro, mas também olhando pelo que tem pela frente, Léo. Quase 20 mil aparelhos conectados aqui no Dia de KTO, é a liderança absoluta no YouTube da Samuca TV neste domingo de vitória do Cruzeiro no Mineirão. Deixe o seu like, a gente já passou dos 11 mil likes por aqui na noite deste domingo. O Marcelo Carlos, vamos apoiar o Neiser, gente. O Daniel Rodrigues, tá falando do Fagner aqui no chat. O Moacir Santos, o Cruzeiro poderia ter feito mais gols aí, porque chance teve de fazer até 4-1. O Edmar Cardoso, técnico muito bom. O Leandro tá falando melhor do jogo, Neiser. O Jefferson Souza, apesar dos gols perdidos, Neiser jogou muito, deu a vida na marcação. Também por aqui o Kate, falando assim, hoje o Gerson amassou. Luiz Eduardo fala sobre Lucas Silva, pior em campo na opinião dele. O Paulo Santos, Neiser tem bola, vai dar muita alegria pra gente ainda. O Alvin falando que o Gerson jogou de terno hoje. Ô Valu, seu voto foi até pro Neiser, mas craque Nuve, o Gerson, muitas vezes no pré-jogo, Valu, tem aquela pergunta assim, e o Gerson, será que vai estrear hoje? Gerson estreia hoje? A gente viu aqui Gerson craque Nuve. Dá pra dizer que estreou hoje, assim, né? Obviamente, modo de dizer, mas boa partida dele? Ô Léo, dentro daquilo que se espera do Gerson, de fato hoje a gente pode considerar a estreia dele no Cruzeiro. Já havia estreado, a gente entende o contexto do torcedor quando fala, né? Que dia que o Gerson iria estrear, era esperando realmente uma partida do Samuca. Tá aqui, tá demais isso aqui, viu? Esse camarote aqui tá pegando fogo, viu? Léo Campos, Caio, Fábio e todos que nos acompanham, essa imensa audiência. Então, de fato, hoje o Gerson fez um grande jogo, né? Com bola, sem a bola. Quando precisou no segundo tempo aqui, tinha um ataque muito perigoso do Red Bull Bragantino. Já tinha ficado para trás o Jonathan Jesus, o Kaique, e absolutamente do nada apareceu o Gerson dando um carrinho, tendo um senso de cobertura, colocando o Cruzeiro para jogar. Hoje a gente viu aquele Gerson, sabe, de quando coloca a bola debaixo do pé esquerdo e abre os braços. Parece que qualquer tipo de força no mundo pode tentar tirar essa bola do seu domínio e que não vai conseguir tirar. A gente viu esse Gerson muito físico, óbvio, né? A gente vai falar ainda. O Cruzeiro até os 25 minutos do segundo tempo, de uma forma geral, foi fisicamente falando. Depois a gente entende, né? O Arthur Jorge está tendo um trabalho de restauração, mas eu já noto uma melhora física absurda do Cruzeiro como um todo, principalmente até os 25 da segunda etapa. Então o Gerson, de fato, eu acho que está mais do que merecido o prêmio de craque Nuve, energia para ele. Tive que voltar no Neiser, por conta do contexto, até que expliquei no meu voto, um jovem, aí perde o gol, o Cruzeiro toma o gol na sequência, depois ele consegue fazer o gol e consegue participar. A jogada do gol da virada só acontece por conta da participação do Neiser. Mas, de fato, o Gerson hoje no Mineirão, que seja o primeiro de muitos jogos do Gerson que realmente que foi contratado pelo Cruzeiro. Eu acho que ele chegou hoje, não, porque eu acho que o Gerson ainda tem capacidade de fazer bem mais do que ele fez nessa noite. Mas, de fato, Léo, Caio e todos que nos acompanham, eu acho que foi o recorte mais parecido com o futebol do Gerson nesta noite aqui, nesta vitória de virada. Lembrando, né, o ano passado, também um jogo dificílimo, o Cruzeiro venceu esse mesmo Red Bull Bragantino aqui no Mineirão, também de virada, também por 2-1, Léo.
Cruzeiro diante do Red Bull Bragantino hoje, virando o placar, depois de levar um susto ali inicialmente, teve a falha do Matheus Cunha, a pressão do estádio também para cima do Matheus Cunha durante o jogo. O Bragantino quis se aproveitar nitidamente disso, chutou bola do meio de campo, tentou do meio da rua várias vezes, enquanto a gente já pôde ver ali imagem da sala de coletiva, daqui a pouco ficando em definitivo para você, imagens lá da sala de coletiva do Mineirão, daqui a pouco vai ter o Arthur Jorge falando ao vivo aqui na Samuca TV para mais de 23 mil aparelhos conectados com a gente nessa noite de domingão, para comemorar a vitória do Cabuloso 2-1, a Cruzeiro ainda 10 pontos na tabela de classificação. Tá aí a imagem da sala de coletiva do Mineirão. Assim que chegar o Arthur Jorge, a gente vai ouvir o treinador do Cruzeiro. Agora, teve isso ainda, hein, ô Caio? Essa superação ali meio que mental do Cruzeiro no jogo, porque leva um gol aos 5 minutos, muito cedo, numa falha ali defensiva, uma falha que começa com o Lucas Silva, o goleiro Matheus Cunha, que ainda carece de confiança nesse Cruzeiro, sofre um duro golpe, né? Pelo menos assim, promove uma falha que evidentemente vai abalar ali o goleiro. Durante o jogo foi vaiado pela torcida do Mineirão, logo depois ali do gol, mas teve essa superação mental do Cruzeiro também nesse jogo, que em determinado momento, depois que sofre o gol ali e tal, parece que fica um pouquinho mais nervoso, faz até o gol de empate, em momentos você falou aqui comigo, tô achando que tá faltando o Cruzeiro controlar mais esse jogo, mas depois a situação meio que se acalmou e o Cruzeiro conseguiu vencer no Mineirão. Foi muito bom a gente ter visto esse poder de reação, e foi algo inédito em 2026. Particularmente, eu não me lembro do Cruzeiro em algum momento ter mostrado poder de reação como mostrou hoje. E em uma situação muito delicada, o Cruzeiro entra pressionado no Mineirão para vencer o Bragantino, toma gol logo no início, tem o seu goleiro vaiado por diversas vezes, né? Eu acho que é importante até levantar esse aspecto. Tanto que no gol de empate do Ney, o Gerson, que a gente elegeu como melhor jogador em campo, vai abraçar o Matheus Cunha. E o Cruzeiro se supera, consegue se impor, consegue ter um repertório muito legal e merecidamente vira a partida. Time, para ser competitivo, ele tem que mostrar força mental. E rapidamente a gente vê o Arthur Jorge conseguindo construir isso nesse time do Cruzeiro. É apenas o 4º jogo. E o Cruzeiro já conseguiu, de uma maneira muito legal, diante do seu torcedor, evidenciar que aquele time frágil mentalmente ficou para trás. É um Cruzeiro que ainda precisa de muitos ajustes, é claro, precisa ser mais equilibrado, mais eficaz, mas é uma equipe que tem postura, que aos poucos vai tendo identidade e que vai gerando esperança no seu torcedor, não só para sair rapidamente dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro, mas que lá na frente pode se mostrar capaz de brigar por algo a mais. Algo a mais que o torcedor já esperava no início da temporada, mas infelizmente não aconteceu. Mas ainda há tempo para isso. Há uma construção até rápida de alguns padrões dentro desse time, né? Um Cruzeiro que se entende melhor dentro de campo, que ataca de forma mais rápida o adversário, que tem os jogadores se entendendo mais, e as vitórias vão ajudando com que isso também venha a acontecer de uma forma mais rápida, né, Léo? Foi a 2ª vitória seguida do Cruzeiro, há muito tempo isso não acontecia em 2026. Agora a gente espera que esse time possa finalmente encavalar vitórias, porque a tendência é de melhora. É um Cruzeiro que está galgando passos importantes sob o comando do Arthur Jorge. A gente está vendo ali o Guilherme Pio na sala de coletiva, passando áudio, testando, últimos testes, ajustes antes da entrevista coletiva do Arthur Jorge, que você vai acompanhar ao vivo aqui na Samuca TV, quase 25 mil pessoas conectadas por aqui, mais de 12 mil likes. Chegou aí por agora, ainda não clicou no joinha? Dê aquela likeada no dia de OKTO, da vitória do Cabuloso na noite desse domingão. Dá aquela conferida também se você não é inscrito. Por um acaso, se você não é inscrito na Samuca TV, se inscreva. Samuca TV caminhando aí para os 500k. A gente está pertinho de virar 485 mil aqui. Então, dê aquela moral. Bom, ô Valu, a gente fala do clima do estádio. Há pouco a gente trouxe aqui essa situação das vaias para o Matheus Cunha. Aliás, acompanhando no som ambiente da Samuca TV, a torcida do Cruzeiro que teve uma energia muito boa aí na arquibancada. De quase 40 mil torcedores que marcaram presença e uma energia, a gente estava ouvindo aí no áudio da Samuca TV, uma torcida cantando o tempo todo e tal. Teve aquele momento dessa falha e também da questão das vaias, o clima
Para você aí no estádio, de fato, ficou um pouco mais pesado e passa um filme na cabeça do time que ainda não está ajustado mentalmente, mas, e fora isso, esse clima da arquibancada hoje, pelo menos, que eu pude acompanhar aqui do som ambiente, sensacional, Valu. O clima sensacional. Começou sensacional, né, Léo Campos? Ali ainda com o Cruzeiro logo aos 4 minutos, conseguindo criar uma oportunidade e fazer justiça, né? O torcedor gritou de uma maneira muito forte antes da partida o nome do goleiro Matheus Cunha. Disposto mesmo, o torcedor está querendo colocar uma pedra neste momento ruim do Cruzeiro, do momento ruim do próprio Matheus Cunha, mas aí vem a oportunidade para sair à frente. Logo aos 4 minutos, o Neiser não consegue fazer. Aos 5, né, o Cruzeiro toma o castigo. E aí, volta o filme na cabeça do torcedor do empate do Coritiba, quando o Cruzeiro fazia um ótimo primeiro tempo e vencia. Vem o filme também do jogo contra o Corinthians, apesar de ter sido um empate naquela situação. Um filme repetido até do ano de 2026, onde o Cruzeiro, o filme até do Mirassol, se a gente quiser, o Cruzeiro foi dominado lá no Maião, mas o Cruzeiro faz um gol, torna-se melhor do que o Mirassol num instante depois que faz o gol, mas acaba tomando o empate também e depois toma virada. Então é um time que está construindo padrões táticos, físicos e de confiança ainda ao longo da temporada. Enquanto toma uma pancada assim, aos 5 minutos, repito, achei um chute realmente defensável, mas começa numa falha aqui pelo lado direito do Lucas Silva, o Gerson não consegue fechar também, o Hurtado que chuta e acaba fazendo. Cara, você pensa assim, o torcedor, porque ele vê aquele apoio, digamos, dele antes da bola rolar e ir pelo ralo. E aí, a primeira vez que já encosta na bola o Matheus Cunha, eu repito, cada um tem a liberdade para se comportar na arquibancada com relação a manifesto vocal com relação ao Cruzeiro, como bem entende. Entendo que a vaia, logo depois deste acontecimento, não ajuda, mas eu entendo a vaia surgir. Afinal de contas, é o torcedor que está vendo, mais uma vez, o goleiro sofrer um chute que era sim defensável, na minha opinião, e passa, quando ele vaia, eu acho que ele vaia por conta do medo da repetição de um filme, Léo Campos. É mais do que vaiar essa falha, porque é mais uma falha. Então, passa-se esse momento, mas o Cruzeiro vem com o Neiser, consegue o empate, as vaias seguem ainda, e eu acho que onde coloca um final disso tudo é o gol do Christian aos 4 minutos. Aí o torcedor, né? Ele é espetacular, né? Por isso. É por isso que o futebol é o que é no mundo mesmo, né? Porque o torcedor, toda e qualquer intervenção do Matheus Cunha a partir daí, ela era muito celebrada. Não importa se fosse um recuo de cabeça. Óbvio, ele precisa melhorar urgentemente. Mas aí o torcedor já virou aquela energia, Léo, e foi um torcedor que dividiu mais uma vez cada bola que o jogador do Cruzeiro foi para dividida, o torcedor foi junto, cada lance de ataque tentou empurrar, gritos de alerta, né? É muito curioso do estádio essa perspectiva. Às vezes parece que o jogador está um pouco desligado, mas o frisson vem da arquibancada rapidamente, ele se adianta e dá um bote. É um torcedor que realmente deu um espetáculo na arquibancada, Léo, mas foram momentos difíceis vividos pelo torcedor e pelos jogadores dentro do campo também, porque parecia, Léo, que ia para mais uma noite daquelas, mas felizmente o gol do Christian fez com que a direção terminasse. E agora a gente ouve esse som ambiente aqui, Léo. O som de uma noite de paz para o torcedor cruzeirense.